Irmãos, aqui em Ezequiel 37 é uma espécie de resumo do livro por completo. Porque aqui nessa visão de Ezequiel, ele tem a situação de Israel, situação de morte, afastamento do Senhor, e também tem o anúncio da esperança, da restauração, da transformação da morte para a vida. O livro de Ezequiel é interessante porque ele trata do contexto próprio do exílio. Há profetas anteriores ao exílio, há profetas posteriores ao exílio, e no caso aqui Ezequiel ele fala de dentro desta situação, de dentro do exílio. E até os comentaristas ressaltam que sua datação é bem precisa, 593 a.C. O profeta Ezequiel era um sacerdote de linhagem sacerdotal. E ele fala a um povo de situação de miséria espiritual, um povo obstinado no pecado, um povo que por causa dos seus pecados foi para o exílio e se afastou de Deus. Em Ezequiel 8, ele tem a visão dos pecados do povo. E o povo chorava por Tamuz, uma divindade babilônica. O povo dava as costas a Deus, dava as costas ao templo do Senhor. A situação era tão, mas tão terrível que em Ezequiel 10 ele narra uma visão na qual a glória do Senhor se afasta do templo, ou seja, a presença de Deus estava longe do povo. Em Ezequiel 16, o povo é tratado como noiva, é chamado de noiva, mas uma noiva que se prostituiu. E Deus, por causa dos pecados do povo, chega a usar uma expressão pesada, chama seu povo de prostituta insaciável. Esse era o povo, a situação do povo de Israel, afastado do Senhor. E aqui na visão dos ossos secos, nós vemos ossos não apenas secos, mas como o texto diz, ossos muito secos. Era essa a visão da miséria do povo de Israel. Era nessa miséria que nós vivíamos, afastados de Jesus Cristo. Então, apesar do livro de Ezequiel e Ezequiel 37 está falando aqui diretamente do povo de Israel, eu quero que você desde já tenha em mente a lembrança da transformação da morte para a vida que Jesus promoveu na sua vida, que Jesus promoveu na nossa vida. Deus fez uma transformação com o seu povo. E no próprio texto de Ezequiel 37, o livro todo vai anunciar depois a esperança, a renovação de vida, a transformação pelo nome do Senhor. E aqui, nesse capítulo 37, nós vemos alguns detalhes que são, assim, que saltam aos nossos olhos, não por serem extraordinários, mas alguns deles por serem até simples. E eu quero que você acompanhe aqui 3 lições fundamentais, que são 3 elementos dessa transformação da morte para a vida. Em primeiro lugar, é a palavra do Senhor que transforma morte em vida. No verso 4, o texto nos diz: profetize, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Chama a nossa atenção essa ordem dos fatos. A visão ela começa com esse cenário terrível de isolação, um vale sem vida nenhuma, apenas ossos muito secos. Deus então pergunta a Ezequiel se aqueles ossos poderiam reviver. E ele prudentemente, o que é que ele responde? Senhor, só tu o sabes. Logo em seguida, Deus poderia, numa só palavra, Ele mesmo ordenar, dizer: ossos secos, bora, quero vida agora. Mas isso só acontece depois que Ezequiel pronuncia a profecia. Somente depois de ouvirem a palavra do Senhor é que os ossos tornam a viver. Aí você pode se perguntar: ué, mas estava morto, como é que eles ouviram? Havia ainda algo a resgatar. Ainda há um mundo a resgatar.
A profecia aqui é o anúncio da palavra do Senhor. E é exatamente isso que Ezequiel faz. Ele apenas anunciou o que Deus mandou. O simples anúncio da palavra tem uma potência enorme, pois a verdade é que a palavra de Deus é que é poderosa para transformar. É a palavra de Deus que transforma. Não é a retórica, não é a inteligência humana, não é o humor ou o jeito de se falar, de pregar, mas é a palavra pura e simples, é a palavra de Deus. E cada um de nós já passou por isso, por essa transformação. Depois de ouvir a palavra, quantas e quantas conversões nós não ouvimos testemunhadas dessa forma? Depois de ouvir a palavra do Senhor, e às vezes um versículo em específico, depois de ouvir a palavra do Senhor é que nós fomos transformados. E na tradição cristã, na história do cristianismo, há uma conversão famosa e muito bonita, que exemplifica muito bem esse poder de transformação da palavra de Deus. Foi Agostinho de Hipona. Agostinho, ele vivia longe de Jesus. Ele ouviu os ensinos cristãos de sua mãe, chamada Mônica, mas ele insistia numa vida de afastamento de Deus, de pecados. E na conversão dele foi justamente a palavra do Senhor que impactou ele de modo decisivo. Ele estava distraído, conversando com um amigo, e de repente ele começou a ouvir as crianças cantarem uma música que ele nunca tinha ouvido, e aquilo chamou a atenção dele. As crianças repetiam um refrão: pega e lê, pega e lê, pega e lê. Aquilo chamou a atenção dele, então ele imediatamente entendeu o recado e foi atrás, como dizem as traduções antigas, das Confissões de Agostinho, foi atrás do Códice. Na época de Agostinho, não havia uma edição da palavra de Deus compilada do modo como nós temos hoje. Então havia uma compilação das cartas de Paulo, e ele vai lá e abre em Romanos 13:13. Aquele texto impactou o coração dele de maneira tão profunda que ele começa a chorar, e aí depois, mesmo mergulhado naquelas emoções, Deus transformando a vida dele, ele entendendo a própria miséria e que o caminho é unicamente Jesus Cristo, ele vai ao amigo e conta, narra aquilo que Deus estava fazendo com ele naquela hora, e depois, com muita felicidade, vai até sua mãe e conta também. Transformado da morte para a vida através da palavra de Deus. É a palavra que transforma da morte para a vida. Outro detalhe, uma segunda lição que chama a atenção a nós nesse texto, é que depois de ouvirmos a palavra do Senhor, Ele nos enche de vida através de seu Espírito. Isto é o Espírito que vivifica. Verso 5, 9 e 14 de Ezequiel 37, nós lemos assim, verso 5: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. No verso 9: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. E o verso 14: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Os 3 versos que nós acabamos de ler, eles demonstram que só há uma verdade quando o Espírito do Senhor habita em nós. Só há vida de verdade quando o Espírito do Senhor habita em nós. Ouvimos a palavra, então vem o Espírito do Senhor e nos enche de vida. Os ossos ouviram a palavra do Senhor, o Espírito entrou neles, eles viveram. O Espírito traz vida. E quando o Espírito vem, ele traz tudo que faz parte da vida. Eu sei que você pode pensar, a vida é sofrimento, a vida tem suas durezas, mas no contexto da visão de Ezequiel, o contraste é entre morte e vida. Então você deve entender aquilo que faz parte da morte e aquilo que faz parte da vida. A existência que nós vivemos hoje não é a existência para a qual nós fomos feitos. Nós não fomos feitos para viver no pecado, mas nós fomos feitos para a vida plena com o Deus vivo.
Então entenda essa diferença, que quando Deus nos transformou da morte para a vida, é para vivermos uma vida plena, por meio do Espírito Santo. A vida renascida no Espírito é cheia de amor, alegria, paz, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio, etc. Quem foi transformado da morte para a vida, vive uma vida fértil, cheia do fruto do Espírito, como a gente sabe ler em Gálatas 5. Então, nós vivemos uma vida plena, uma vida cheia de alegria. A alegria no Evangelho que nós vivemos, é claro que não pode ser comparada à alegria do mundo. A alegria que nós vivemos, Jesus nos deu de graça. E nada nesse mundo pode ser comparado à vida alegre, feliz, maravilhosa, plena, cheia de Deus que nós vivemos em Cristo. Então não tem essa de falar essas bobagens, né? De que, é lá no mundo que você vai encontrar alegria. Tem algumas pessoas tolas que acham que a alegria do mundo é melhor que a nossa alegria. Puxa vida, a gente precisa pedir a Deus que a profecia, entre aspas, né? A profecia que nós temos pronunciado aqui de que 900 virão 1.200, 1.500 no próximo retiro, tem que se cumprir. A nossa oração deve ser essa, para que mais e mais pessoas venham a conhecer a nossa alegria. Mas nós precisamos fazer isso domingo após domingo quando voltarmos. Porque a alegria que a gente vive, o Espírito Santo é quem nos vivifica. E aí, depois de Deus nos transformar da morte para a vida, nós comprovamos a sua obra, pois o Espírito testifica. É a terceira lição. Nos versos 6, 13 e 14, nós lemos assim, no verso 6, porei tendões, farei crescer carne, porém um Espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. No verso 13, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E o verso 14, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Quem foi transformado da morte para a vida, testifica, ou seja, pela ação do Espírito Santo, comprova que Deus é o Senhor e que Jesus é o seu Filho. A partir do que a gente leu, diante de essa transformação que Deus fez na nossa vida, fez no povo de Israel, fez na nossa vida, o Espírito Santo veio e invadiu o nosso ser. Vivemos não mais cada um de nós, o nosso eu, mas é Cristo quem vive em nós. Então você tem que viver conforme Cristo. Então você tem que viver conforme o Espírito. Você tem que viver conforme a palavra de Deus manda. E é isso que a gente vê em 3 breves aplicações, que são os sinais, as ações que demonstram que nós fomos transformados da morte para a vida. É interessante a gente reparar como o texto de Ezequiel, na figura de Ezequiel, já nos dá essas aplicações. Em primeiro lugar, anuncie conforme a ordem recebida. Por 2 vezes essa frase é repetida aqui nesse trecho, mas ao longo do livro, outras vezes essa expressão aparece. Eu profetizei ou eu fiz conforme a ordem do Senhor. A primeira ação que demonstra a transformação da morte para a vida é a obediência. Essa foi a primeira atitude de Ezequiel. Depois de ouvir a palavra do Senhor, Ezequiel profetizou conforme a ordem recebida. Verso 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E no verso 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Irmãos, eu comecei falando com vocês a respeito dos trejeitos que às vezes a gente tem.
E nós, com olhos humanos, poderíamos ler o livro de Ezequiel, ou melhor, assistir um filme da atuação profética de Ezequiel, e nós, com os olhos humanos, acharíamos Ezequiel uma das pessoas mais esquisitas. Imaginem que um pastor vem até vocês, eu mesmo, não vou citar o outro não para ninguém pagar mico. Digamos que eu venho aqui, o mais novinho, né? Aí chega aqui e fala, o que Daniel está fazendo ali? Eu estou lá, no meio, o pessoal jogando bola, se divertindo, eu falo assim, povo, olha aqui, pega um tijolo, coloca um tijolo aqui, desenha uma cidade no tijolo, coloca uma panela, aí de repente eu deito de um lado, fico lá durante um tempão, depois eu viro, deito para o outro, aí eu falo, não posso comer isso aí, não vou comer essa comida, vou comer esse pão. Quando você olha, eu estou assando pão com excremento humano. Você pode imaginar uma cena louca dessa? Todo mundo, o que vocês iam fazer? Iam ficar olhando? Não. O pessoal do Ministério de Serviço já ia me pegar e falar, leva o Daniel, tadinho, tem seguro, não tem? Vão levar ele, tem que internar, aciona o seguro, estamos levando ele lá para Jurujuba. Nós faríamos isso. Mas olha, eu narrei um pouco das cenas que Ezequiel encenou diante do povo. Ele não só profetizou. Você acha que ele chegou e ficou fazendo um discurso bonito? Eis que vi do Senhor. Não só isso. Ele não só disse o que ele viu, mas ele fez. Ele fez. Você pega lá um capítulo tão curto, Ezequiel 4, você vai ver essas coisas narradas. Ele faz a encenação do cerco de Jerusalém. Ele assa um pão sobre fezes. E olha que Deus ainda tinha dito, você vai assar um pão sobre fezes de animais, fezes de boi. E Ezequiel fica assim, melindrado, fala, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Ezequiel era um sacerdote, linhagem sacerdotal, tinha todo um cuidado com a pureza de sua vida. E o Senhor estava mandando ele fazer aquilo. Aí o Senhor Deus faz uma concessão. Tá bom, Ezequiel, usa fezes humanas. Pode imaginar? E aí ele come aquele pão. Ele come. Ezequiel fez a barba com uma espada. Pode imaginar uma cena dessa? Pode imaginar? Eu vindo aqui metido a samurai, puxo um katana e começo a fazer barba diante de vocês. Gente, tira as crianças de perto do Daniel, está maluco? Por que está com aquela espada ali? É doido. Imagina Ezequiel fazendo isso diante do povo para mostrar o juízo, para mostrar o recado de Deus para eles. Mas ele fez exatamente como o Senhor tinha mandado. Anuncie conforme a ordem recebida. Se Ezequiel anunciou conforme a ordem recebida, o que a gente tem que fazer? Nós vamos anunciar conforme a ordem recebida. Você lembra da ordem recebida de Jesus? Você lembra da ordem que Jesus nos deu? Eu vou refrescar sua memória. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O que a gente vai fazer? Anuncie, faça discípulos. Anuncie, faça discípulos. Se Ezequiel anunciou conforme a ordem recebida, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos fazer o mesmo. E Jesus anunciou, mandou a gente, vai, faça discípulos, ensinando-os a guardar e obedecer tudo o que eu lhes ordenei. A segunda ação que demonstra a nossa transformação da morte para a vida é vivermos cheios de vida, ou seja, vivemos como quem tem o Deus vivo. É a segunda aplicação. Viva como quem tem o Deus vivo. Verso 5. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Ezequiel 37, 5. Ezequiel 37, 9. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E o verso 14, porém meu Espírito em vocês e vocês viverão. Nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Isso está lá em João, capítulo 16. Jesus venceu a morte,
Jesus morreu na cruz para ressuscitar e nos dar a vida. Jesus está vivo, Jesus nos deu a vida, amém? Então nós vivemos como quem temos um Deus vivo. Diante dos desafios dessa vida, nós não nos acovardamos, mas perseveramos, pois nosso Deus é vivo e verdadeiro, amém? Todas as promessas dele irão se cumprir. Hebreus 10:35 nos diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, amém? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós fomos transformados pelo Deus vivo, amém? Então, irmãos, vivemos como quem tem o Deus vivo. Você já deve ter ouvido falar de Martin Luther King Jr., foi um pastor batista dos Estados Unidos. Ele era negro e combateu, através do Evangelho, o racismo nos Estados Unidos, o apartheid nos Estados Unidos. E é conhecido uma história que ele estava num momento de profunda depressão, e em casa ele estava muito prostrado, e a esposa, vendo ele daquele jeito, não se conformou. Então ela colocou um vestido preto, chegou na frente dele, ele tomou um susto. Que isso, mulher? Quem morreu? Está de luto? Quem morreu? Aí ela fala para ele, olhando bem nos olhos dele: Deus morreu. Ela falou: que isso? Que confusão é essa? Está louca? Que Deus morreu? Deus está vivo. Então ela falou para ele: então viva como quem tem o Deus vivo. Ora, vamos passar por aflições, vamos passar por dificuldades, mas o nosso Deus é vivo e verdadeiro. Nós fomos transformados da morte para a vida. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, vivemos cheios de vida. A gente vai passar por tribulação, vai passar por problemas, mas nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A terceira ação, terceira aplicação, terceira ação presente na vida daqueles que foram transformados da morte para a vida é o testemunho. E isso está profundamente ligado ao discipulado. Verso 13 de Ezequiel 37 a gente lê: e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E no verso 14: então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Deus usou Israel para manifestar a sua glória às outras nações. E ele deixa isso bem claro em Ezequiel 39. Depois de testificar, depois de nós comprovarmos a obra do Senhor, nós vamos necessariamente testemunhar sobre ela. Não é possível que alguém, como companheiro de Deus, não fale de Deus. Então, como companheiros de Deus, como amigos de Deus, como filhos de Deus, como servos do Deus vivo, nós vamos testemunhar sobre essa vida que vivemos com Deus vivo. Deus fez Israel testemunhar para as outras nações, e nós, agora, como o povo santo de Deus, nós vamos testemunhar para fazermos discípulos, conforme a gente leu em Mateus 28. Em 1 João, também expressa muito bem esse conteúdo por causa da nossa relação de amor com o nosso Senhor. Por amor a Jesus, por amor aos irmãos e por amor ao próximo, nós damos um bom testemunho. Nós fazemos discípulos por causa disso.
Diz assim 1 João 3, 13 e 14: Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Transformados da morte para a vida, a gente precisa dar um bom testemunho. A gente tem que fazer discípulos. Transformados da morte para a vida, devemos demonstrar a mesma transformação que Pedro passou. E há uma ocasião no Novo Testamento lindíssima. E eu quero concluir essa meditação na Palavra de Deus, nos voltando de novo para a Palavra do Senhor agora no Novo Testamento. Pedro, ele foi transformado de pecador a um pescador de almas. Vocês devem se lembrar da ocasião em que no Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 5, a gente chama essa ocasião da pesca maravilhosa. Foi quando Jesus, no lago de Genezaré, ele pede emprestado o barco de Simão Pedro, e aí de cima do barco ele fala às multidões e começa a pregar o Evangelho. Depois de pregar o Evangelho, depois de anunciar o Evangelho àquelas multidões, o texto nos diz que ele se volta para Simão e fala assim: vá para onde as águas são mais profundas, e disse a todos: lancem as redes para a pesca. Pedro ouviu aquilo e respondeu assim: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Olha que coisa maravilhosa. Por causa da palavra de Jesus, Pedro agiu. Pedro era um pescador experimentado. Jesus era um carpinteiro. Mas como filho de Deus tinha autoridade para falar e se cumprir. Ele disse simplesmente a eles: vão para águas mais profundas. Pedro agiu movido pela autoridade de Jesus. E aí depois, qual foi o resultado? A pesca maravilhosa, os barcos quase que afundaram de tanto peixe que eles pegaram. A transformação da morte para a vida por meio de Jesus alcançou a Pedro, alcançou cada um de nós. A transformação é para a gente lançar a rede mais profundo, em mar alto. Eles encheram o barco, mas qual foi o resultado? Depois disso ficaram com os peixes? Não. Pedro reconhece a própria miséria e diz assim, ele se prostra aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Você acha que sabe muito da sua área? Você é experimentado na sua profissão? Você está com um CR alto, tirando notas altíssimas na faculdade? Está dominando todas as matérias da escola? Se acha o máximo. E aí imagina uma pessoa que não sabe nada da sua área e chega e diz para você: ó, repete tudo de novo, faz desse jeito. O que você ia dizer? O que você ia falar? Qual seria a sua reação? Quantos de nós que não acham que sabem muito da vida e já sabem tudo da vida? E Jesus está dizendo para nós: não, mais um pouco, lance de novo as redes, agora em lugar mais profundo, em mar alto, mar mais profundo. Deus nos transformou da morte para a vida, não foi para que a gente ficasse imóvel, como quem está morto, mas que nós nos movêssemos, para que o reino cresça, para que outras pessoas reconheçam Jesus como Senhor. Jesus está nos chamando para lançarmos as redes mais alto, no mar mais alto. Nós fomos transformados da morte para a vida, para isso, para lançarmos a rede em mar mais alto. Que a nossa oração agora seja essa, que transformados da morte para a vida, cada um de nós obedeça à ordenança do Senhor e lance as redes em mar alto, porque Jesus nos transformou da morte para a vida,
para sermos pescadores de almas. Vamos orar? Ó bendito Deus, glorioso Pai, o Senhor nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não foi à toa que o Senhor fez isso, foi com um propósito, o propósito da gente anunciar o Evangelho, o propósito da gente fazer discípulos. Então, Senhor Deus, não é a retórica humana que convence o teu povo, mas a tua palavra, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que é poderoso. Alcança os nossos corações endurecidos, corações muitas vezes que repetem os erros do povo de Israel. Transforma os nossos corações em corações de carne, e como o salmista pediu, dá-nos, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, para que a gente permaneça firme, lançando as redes, pescando almas para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.